Boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nossas cabeças inclinadas, nossos corações abertos. Estamos na presença de um Deus que tudo pode. Um Deus que é socorro, bem presente na hora da angústia. Bondoso Pai Celestial, mais um dia de vida, de saúde, de paz, o Senhor tem nos concedido. Porque, na verdade, o inimigo tem rugido como um leão. E não está longe, não, bem pertinho de cada um de nós. Mas o Senhor tem sido a nossa mercê forte e poderosa, e tem nos dado a vitória, e por isso nós estamos aqui na casa do Senhor novamente, para dedicarmos ao Senhor estes poucos momentos da nossa vida, em adoração ao Senhor, em meditação na sua palavra, visto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então aceita a nossa gratidão, nosso muito obrigado. Perdoa todas as nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor, o nosso tempo mal aproveitado. E ajude-nos em nossas necessidades. Nós o pedimos no precioso nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos ler São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, verso 39 a seguir. Damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco pela internet. Cremos que seremos ajudados, abençoados pelo Senhor nesta noite. São Lucas 22. Verso 39 a seguir. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Podeis assentar-vos. Bom, a escritura que nós lemos nesta noite, o nosso pensamento é continuarmos meditando um pouquinho mais na mensagem desespero. E no versículo 44 da escritura em pauta, a Bíblia nos diz: e pondo em agonia, falando de Jesus orando no Getsêmani, e pondo em agonia,
orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Meus amados irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, se o Senhor Jesus Cristo teve que orar mais intensamente, sendo Ele o Deus do céu, feito carne, teve que orar mais intensamente, então quanto mais intensamente temos que orarmos nós, que somos pecadores, salvos por sua graça. Nós meditamos aqui na mensagem Desespero, pensando aqui em Jacó. Então nós vemos que Jacó, ele atravessou o rio e dobrou seus joelhos e clamou desesperadamente ao Senhor, porque ele sabia que aquilo que ele havia possuído, que era a primogenitura, que ele pensou que quando alcançasse era tudo que ele necessitava, era justamente a coisa que lhe causaria a morte. Então ele entrou em desespero, ele atravessou o rio, dobrou seus joelhos e começou a orar a Deus. E ele clamou desesperadamente, até conseguir uma audiência com Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, quando um ser mortal, um homem ou uma mulher, entra na presença de Deus desesperadamente e consegue uma audiência com Ele. E quando, por fim, Jacó teve êxito, lutou durante toda a noite. O profeta chama a nossa atenção dizendo, não foi somente por 15 minutos. Não foi somente por 15 minutos, mas foi até retê-lo em sua alma. Amém. E ainda com tudo isso, sabia que não tinha uma evidência que havia recebido a bênção necessária. Meu Deus! Porém, lhe foi possível ancorar-se firme até que a bênção chegou. Amém. Eu sei, nós sabemos. Alguém perguntou para o profeta, dizendo, irmão Brana, por que eu não consigo orar como antes eu orava? E eu penso que todos nós temos essa pergunta, temos esta interrogação. Então o profeta respondeu para essa pessoa, dizendo, olha, o avivamento passou. O avivamento passou. Mas nem por isso nós devemos nos dar por vencidos. Porque nós sabemos que a oração, ela muda as coisas diante de Deus. Porque se não fosse assim, Deus não pediria para nós orarmos. É verdade?
Mas ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que bate se abre. E ainda fez uma comparação dizendo: se vós, sendo maus, qual pai que lhe pedindo um peixe, um filho, lhe daria uma cobra? Lhe pedindo pão, lhe daria uma pedra? Sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Eu sei que cada um de nós, amados, desejamos uma porção maior do Espírito Santo. E isso não deve ser apenas um desejo. Isso deve ser uma grande necessidade que temos de uma porção maior do Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo Deus do passado. E o que ele fez ontem, ele pode fazer hoje. E a falta não está em Deus. Essa falta está em nós, em mim e em você. Então, continuando pensando sobre Jacó, ele lutou desesperadamente até que lhe chegou a bênção. E logo quando Deus chegou à cena, Jacó clamou desesperado, dizendo: não te deixarei. E quando começou a sentir a bênção, ou que a bênção descia, não fez como muitos fazem hoje, que dizem: glória a Deus, já o tenho recebido. Ali é onde são enganados. Alguém me disse não faz muito: irmão Brana, eu me sinto bem. Eu fui orar e algo como um calafrio me sacudiu. Veja bem, essa pessoa dizendo para o profeta William Branham: eu me sinto muito bem. Tive uma audiência com Deus, porque fui orar e senti um calafrio. Meu Deus! Um calafrio que me sacudiu. O profeta diz: bem, isso pode haver sido Deus. Pode haver sido Deus. Outro disse: eu fui orar e vi uma grande luz diante de mim. O profeta disse: isso também pode haver sido Deus. Porém, não é acerca disso que estou falando-lhes. E aí ele tomou a Escritura e fez uma aplicação sincera e precisa. A Bíblia diz: a chuva cai igualmente sobre o trigo e o joio, que crescem no mesmo campo. A chuva vem para o trigo, porém assim como cai sobre o trigo, igualmente cai sobre o joio. E o joio estará tão agradecido como estará o trigo. Porém é a mesma chuva. Isso é matéria para um profeta. Para alguém que tem o assim diz o Senhor. Porém, é a mesma chuva. O mesmo Espírito Santo pode cair sobre um incrédulo e fazê-lo atuar da mesma maneira como atuaria um crente. O mesmo Espírito Santo pode cair sobre um descrente, um incrédulo, e fazê-lo atuar como se fosse um crente. Porém, por seus frutos serão conhecidos.
É disso que estou falando. Esse é o sinal. Amém. Jacó permaneceu em persistência com Deus, até que ele teve a evidência de que o sinal havia chegado. O anjo tocou na conjuntura de sua coxa, e ele sentiu a dor, e dali por diante ele saiu manquitolando. Houve uma mudança, houve uma transformação. Por seus frutos são conhecidos, disso estou falando, esse é o sinal. Agora Jacó, em desespero, disse: tenho-te tocado e sei que estás aqui comigo, porém não te deixarei ir. Alguém o vê e está bem. E a primeira sensação dá um salto e se põe a correr pelos corredores, dizendo: o tenho, o tenho, o tenho. O profeta diz: não, não, não. Jacó permaneceu até que algo aconteceu, o qual lhe fez caminhar diferente do que havia feito antes. O fez uma pessoa diferente, porque ele permaneceu ali até que isso sucedeu. Amém. E a Bíblia nos diz que se manteve ali até que venceu. Agora, como pode um homem vencer a Deus? É aí aonde muitas pessoas desanimam. Deus é Deus. Como eu poderei convencê-lo com as minhas petições, se ele é um Deus imutável? Então, ouçamos o que o profeta continua dizendo. Agora, como pode um homem vencer a Deus? Porém, sim, é possível. É possível para você. Um homem pode vencer a Deus orando, suplicando, pedindo, clamando, com o seu coração aberto, sincero, tendo um motivo e um objetivo, é claro. Então Jacó se manteve firme até que chegou a bênção. Até que foi mudado o seu nome de um enganador a um príncipe com Deus. Até uma nação foi chamada por seu nome, sim, Senhor. E por que sucedeu assim? Porque ele entrou em desespero e permaneceu ali, porque sabia que Deus podia lhe ajudar. Meu Deus! E no dia seguinte, quando se encontrou com Esaú, seu irmão, que estava sendo o seu pior inimigo, seu perseguidor de morte, quando encontrou com Esaú, já não tinha mais necessidade de nenhum soldado ou algum ajudante. Ele saiu tranquilo e se encontrou. Por que sucedeu assim? Porque desesperou até que obteve a segurança. Agora, mantenha-se em desespero até que você obtenha essa segurança. Porém, se não tem essa atitude, então não venha pedir oração, nem tampouco venha ao altar. Espere ali até que seja questão de vida ou morte. Então algo sucederá, certo? Em desespero. Mas parece que nós estamos tão vagarosos,
Jesus poderá vir amanhã. Porque vemos o cenário, está preparado. Os dias de Noé, os dias de Ló, lá em Sodoma, e as guerras e rumores de guerras e tudo mais, o Oriente está pegando fogo lá, e nós sabemos que Israel é o povo de Deus, e o povo de Deus jamais será vencido. Não é isso verdade? Aquilo pode ser o estupim da Terceira Guerra Mundial, que um manda uma bomba atômica para lá, o outro manda uma outra para cá, e dentro de poucos minutos acabou tudo. Então nós sabemos que podemos ir embora amanhã mesmo, mas deixamos muitas coisinhas, as malas para ser arrumada quando for tarde demais. Hoje nós estamos diante de uma grande oportunidade. Eu não estou colocando vocês, irmãos e irmãs, no canto da parede, não. Eu estou no canto da parede com vocês. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Ontem eu falei para um pastor, falei, irmão, a coisa está difícil por todos os lados, não é só para o mundo, não. Para os crentes também, para a igreja também. As peles que deixavam os ninhos macios foram removidas, ficou só espinho. Vamos embora daqui. Meu Deus, vamos orar? Vamos pedir a Deus. Vamos reconhecer que agora é a nossa oportunidade. E Deus tem provado o seu amor para conosco, amados. Por Ele ter vindo ao nosso encontro, por Ele ter aberto o nosso entendimento e ter nos dado esta revelação tremenda. Coisas que ainda permanecem escondidas dos sábios e entendidos. Porém, como Jesus orou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas dos sábios e entendidos e as ter revelado aos pequeninos, porque assim te aprouve, ó Pai. Então não há nenhuma sombra de dúvida de que nós estamos naquilo que é verdadeiro. O Pai no Filho, o Filho no Pai. Isso é uma pedra de tropeço para muita gente. Eles não podem ver. Embora a Bíblia dizendo que Jesus era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Embora a Bíblia dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas eles leem, mas o espírito da era é cego. E Pedro diz que em quem não há estas coisas, aqui, não, é para cá mesmo, são cegos, nada vendo ao longe. Ele abriu os olhos do nosso entendimento. Sejamos agradecidos. Sejamos agradecidos. E Ele que começou essa boa obra, prometeu aperfeiçoá-la. Vamos orar, vamos falar com Deus. Então, amados, eu disse para uma pessoa agora há pouco, eu disse assim, olha, ele tem a faca e o queijo na mão. Isso é um provérbio antigo, né? Tendo a faca e o queijo na mão, pode cortar o pedaço do queijo também que quer, né? Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Vamos falar com Deus.